Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 10 de março. Hoje, infelizmente, eu não tô aqui só para falar de Botafogo. Nesse dia 9 de março, nosso irmão de camisa Marcão, do canal Raiz Alvinegra, acabou perdendo a batalha contra o câncer e veio a falecer. Marcão era um cara simplesmente espetacular. Todo mundo que teve a oportunidade de conversar com o Marcão, conhecer um pouco mais o Marcão, ou mesmo acompanhar o trabalho do Marcão no Raiz Alvinegra, sabe do que eu tô falando. Um cara de bom coração, um cara de bom humor, um cara que falava de Botafogo com maestria e sempre com aquela forma descontraída. Quantas e quantas vezes a gente não riu assistindo as resenhas do Raiz Alvinegra, especialmente quando se juntava Marcos Paulo e Anderson Mota. A dupla dinâmica, o Batman e o Robin. Eu ontem, vendo aqui as conversas que eu tive com o Marcão no WhatsApp, eu encontrei um áudio de janeiro desse ano que eu queria compartilhar com vocês. É uma singela homenagem que eu quero fazer ao Marcão, não torcedor botafoguense, mas o Marcão pai do Mateuzinho. Solta a vinheta aí, meu garoto! Queria mostrar esse áudio para vocês porque em janeiro eu compartilhei, minha filha tinha pouco mais de um mês de vida, e eu compartilhei uma foto do pezinho da Luna com o sapatinho do Botafogo. E o Marcão me mandou uma mensagem muito bonita, com um conselho de paternidade, que eu queria colocar aqui para vocês, que eu acho que é uma bela homenagem ao Marcos Paulo, que merece todas as nossas homenagens, merece a homenagem que o Botafogo fez nas redes sociais, lamentando o seu falecimento, merece o 1 minuto de silêncio que vai ser realizado na próxima partida do Botafogo, diante da equipe do Brasiliense, e merece que o Botafogo consiga muita coisa boa para a gente poder sempre lembrar, o Marcão tá lá de cima olhando por nós. Vou colocar aqui esse áudio para que você possa escutar. E se você ainda vai ser pai, se você já é pai, se você acabou de ser pai, esse conselho não é só para mim, esse conselho é para todos nós. Fala, Vitão. Pô, show de bola, cara, show de bola. Cara, o filho é uma coisa maravilhosa na nossa vida, irmão. Curta cada momento, curta cada instante, porque eu vou te falar uma coisa, passa muito rápido. Eu olho pro meu filho hoje, ele tá com 12 anos, irmão. Só que é o seguinte, eu curti muito, mas muito mesmo, todas as fases dele, desde quando eu tinha que pegar ele para poder de madrugada, eu mesmo dar a mamadeira, ou então a mãe dele amamentava, e eu colocava ele para rotar enquanto ela ia dormir, porque ela ficava exausta, entendeu? Dava banho dele em cima da banheirinha na mesa, cara, aproveitei todos os momentos, coloquei ele para andar, né, na praça, ia pra praça com ele de manhã, colocava ele para andar. Então, aproveite, cara, porque é muito bom mesmo, e passa muito rápido. Mas é um momento maravilhoso na nossa vida. Eu posso te falar o seguinte, o nascimento do Matheus, meu filho, ele deu pra minha mãe, cara, mais uns 20, 30 anos de vida, entendeu? A minha mãe é apaixonada pelo meu filho. E a motivação dela viver hoje é o Matheus. Ela vem aqui pra casa todo dia pra cuidar dele, pra dar almoço pra ele, né, pra fazer as coisas pra ele, faz os doces que ele quer, faz bolo, faz tudo. Depois que ela perdeu o meu pai, a motivação que ela encontrou foi exatamente o Mateuzinho. Então, cara, curta todos os momentos, você aí e a tua esposa, porque isso é bom demais. Tá aí. Esse conselho certamente não é só pra mim. Esse conselho é de um cara espetacular, que o Botafogo perde, que a família dele perde, que os amigos perdem, por uma doença maldita, que é o câncer. Infelizmente, a gente tem que ver um cara como o Marcão, com 46 anos de idade, muita coisa ainda para viver, um cara de família, um cara que, tinha um amor gigantesco pelo filho, pela esposa, partir. É triste, muito triste, mas a melhor forma da gente homenagear o Marcão é a gente continuar com esse trabalho de falar de Botafogo, um trabalho que ele amava fazer e que fazia maravilhosamente bem. Era um comunicador espetacular, que conseguia realmente trazer todo mundo ali para perto, todo mundo que conversava com o Marcão gostava do Marcão, todo mundo que acompanhava o trabalho do Marcão gostava do Marcão. E eu acho que é a melhor forma da gente homenagear o Marcos Paulo, nosso Raiz Alvinegra eterno, é a gente continuar falando de Botafogo e torcendo sempre para que o Botafogo, agora com o olhar dele lá de cima, possa brilhar e que a gente possa celebrar muita coisa boa e sempre lembrando do trabalho dele, né? Marcão é eterno, cara. Vamos em frente. Difícil, mas vamos em frente. Vamos falar um pouco de Botafogo, né? Complicado, mas vamos tentar trazer aqui as informações para você. Vamos começar falando sobre Campeonato Carioca. Tá, o Botafogo vai enfrentar a equipe da Portuguesa na Taça Rio. As outras duas equipes classificadas para a Taça Rio, que dá uma vaga na Copa do Brasil ao campeão, é o Audax e também o Nova Iguaçu. A coincidência que a gente tem em relação a essas equipes
é que o Botafogo não venceu nenhuma delas. Perdeu para a Portuguesa, perdeu para o Audax com o time sub-23, é verdade, mas ainda assim é uma derrota. Aquele gol do meio de campo na estreia. E empatou em 0-0 contra a equipe do Nova Iguaçu. Um outro ponto que a gente tem que destacar é que o Botafogo não conseguiu balançar as redes contra nenhuma dessas equipes. Essa semifinal diante da equipe da Portuguesa começa no dia 18 e a gente tem a vantagem de 2 resultados iguais. Então o Botafogo tem a obrigação de classificar para a final da Taça Rio e, cá entre nós, obrigação também de vencer a Taça Rio para já garantir essa vaga aí na Copa do Brasil da próxima temporada. Não vencer a Taça Rio seria realmente uma vergonha gigantesca. Um outro ponto que eu quero destacar aqui rapidamente nesse vídeo é a respeito de Vitor Cuesta. As informações estão um pouco desencontradas. A gente sabe que o Botafogo igualou a proposta do Bahia, a gente sabe que o Cuesta deu sim para permanência no Botafogo, mas agora resta também essa questão do Botafogo se acertar com os agentes do jogador em relação a comissões, antigas e agora essa nova, atual. Só que a gente não sabe exatamente qual vai ser o salário do Cuesta. Anteriormente a informação era de que ele ia receber um aumento salarial, que o Botafogo ia pagar cerca de 800 mil reais por mês para o Cuesta, mas agora saiu uma outra informação dando conta de que ele aceitou o mesmo salário, mas prorrogando esse contrato por mais um ano. Fato é, a gente espera que o Cuesta permaneça no Botafogo, é um cara muito importante, titular, absoluto ali do lado esquerdo. O Segovia chegou, só que tem que buscar o seu espaço, logicamente. E a gente espera que o Cuesta, claro, possa permanecer. Outro ponto aqui que vale comentar é a respeito do RCE. Saiu a notícia de que o Botafogo sofreu penhora, o Botafogo Associativo e também a SAF, e que o Botafogo estaria com 4 meses de RCE atrasado aí, o que totalizaria cerca de 10 milhões de reais. Mas o Botafogo soltou um comunicado que eu vou ler aqui agora para você. Em atenção às reportagens veiculadas nessa quinta sobre decisão da Justiça referente ao regime centralizado de execuções, o Botafogo reitera o seu posicionamento público sobre o tema. Ponto número 1. A SAF encontra-se capitalizada com o cronograma de investimentos do acionista majoritário John Textor sendo realizado normalmente dentro do planejamento financeiro. Aqui está se referindo ao aporte que vai ser realizado, Informação essa que o Gentili já tinha trazido há 2 dias atrás, se não me engano. Ponto número 2. É público e notório o desejo da SAF de quitar o passivo histórico do Botafogo. Nesse sentido, estão sendo construídas propostas pioneiras que garantam à lei da SAF a efetividade desejada e, consequentemente, atenda aos anseios da instituição e também ao interesse dos credores. Sobre isso, o Gentili publicou no blog dele uma informação de que a gente não vai avançar com recuperação extrajudicial, judicial. Na verdade, houve um entendimento aí com os credores e o RCE vai continuar ativo. Então o Botafogo vai voltar a quitar as parcelas do RCE, chegando nesse entendimento com os credores para evitar os fura-fila, digamos assim, Para evitar essa galera aí que está querendo receber antes de todo mundo, não respeitando a fila que foi instituída pela Justiça através do RCE. Ponto número 3. A SAF, através do seu departamento jurídico, está em contato permanente com a Comissão de Credores Trabalhistas, que sempre se mostrou receptiva ao diálogo, em busca de um acordo que atenda às expectativas legais e permita, através de um modelo sustentável e eficaz, o encerramento do passivo e o recebimento de valores pelos credores do clube. Então tá aqui fortalecendo isso que eu acabei de comentar. Tá no blog do Gentili no Fogão Net, justamente esse acordo que o Botafogo vai buscando costurar com os credores. A reunião aconteceu, foi uma reunião considerada positiva e a gente espera que o Botafogo muito em breve possa ter essa questão aí de penhoras, bloqueios, RCE, tudo resolvido, porque isso certamente vai dar à SAF Botafogo a capacidade de investimento. Por falar em investimento, também vale comentar aqui essa notícia que saiu, foi publicada ali no Fogão Net, sendo reproduzida, de que o Textor está buscando novos investidores para capitalizar, seguir capitalizando a Eagle Football. Isso, na verdade, não deveria ser considerado nenhum tipo de problema, porque o Textor já tinha falado sobre isso no fim de janeiro, naquela entrevista concedida ao Fogão Net, naquela live que foi realizada. E ele disse que seguiria esse processo de busca de investidores, de busca de capital, justamente porque um dos objetivos da Eagle Football é abrir capital na Bolsa de Nova York. Então não é novidade, só que eu estou vendo muitos torcedores confusos, achando que ao fazer isso é porque está quebrado, não tem dinheiro para nada e não sei o quê. Muita calma nessa hora, para a gente não também criar narrativas fantasiosas, porque isso já havia sido comentado. A capitalização da Eagle Football já é um projeto que o Textor tem justamente visando essa abertura de capital na Bolsa de Nova York
e, a priori, a gente não tem com o que se preocupar. A gente tem que se preocupar única e exclusivamente com o aporte que tem que ser feito no Botafogo. Nessa temporada, 100 milhões de reais, segundo o Gentili, inclusive, a gente pode ter um valor abaixo disso por conta de valores que já foram colocados anteriormente. Então, temos que acompanhar para saber como é que vai ficar essa história. Para encerrar, Fogão, eu quero destacar aqui a Copa Sul-Americana. O Botafogo vai ficar no pote 2 e a gente já tem aí meio que um caminho que o Botafogo pode pegar na competição continental, que começa no dia 4 de abril. O sorteio vai acontecer no dia 27 de março e a decisão, infelizmente, não vai ser mais em Brasília, vai ser lá em Montevidéu. A Conmebol soltou esse comunicado aí. Então, infelizmente, não vai ter dia 28 de outubro, final da Copa Sul-Americana no Mané Garrincha, tá? Vai ser lá em Montevidéu. Como o Botafogo tá no pote 2 e a gente não pode enfrentar equipes do mesmo país, o Botafogo pode ter grupos como, por exemplo, LDU, Tigre e algum time eliminado da Libertadores. Nesse caso, se tiver alguma equipe brasileira eliminada da Libertadores que caia no grupo do Botafogo, aí é permitido porque tá vindo do pote 4, tá? As outras equipes brasileiras que já vão entrar na Copa Sul-Americana, aí não, né? São Paulo, Santos, América Mineira, essa galera, não tem como o Botafogo ficar no mesmo grupo. Agora, quem vem da Libertadores é uma outra situação. Por exemplo, o Fortaleza perdeu a partida de ida em casa para o Cerro Porteño por 1-0. Se o Fortaleza for eliminado nessa fase inicial da Libertadores, na pré-Libertadores, pode sim acontecer de cair no grupo do Botafogo. E aí o Botafogo pode ter, por exemplo, um grupo com Peñarol, Botafogo, deixa eu ver aqui um time mais complicadinho, o Blooming, que é lá da Bolívia, se eu não me engano tem altitude, e o Fortaleza é uma possibilidade, porque o Fortaleza mesmo brasileiro vem desse pote 4. Um outro tipo de grupo que o Botafogo pode ter: LDU, Botafogo, Oriente Petroleiro e Audax Italiano, ou então Ginásio La Plata. São algumas possibilidades. Fato é, o Botafogo tem que buscar classificar na Copa Sul-Americana. Para isso, tem que melhorar o presente, porque o presente está complicado, a gente está vivendo um momento caótico dentro do Botafogo e a gente espera que isso possa ser resolvido, claro, o mais rápido possível, para que a gente não desperdice essa temporada de 2023 por completo, né? O começo foi uma decepção, essa é a verdade. Apesar de ser Campeonato Carioca, a gente entrou com o time principal e com o time principal o Botafogo tinha sim a obrigação de avançar para a semifinal do Campeonato Estadual. Além disso, classificar sem ser na Bacia das Almas, lá na Copa do Brasil, diante da equipe do Sergipe. Tá deixando a desejar, mas ainda tem toda uma temporada pela frente, então tem tempo para a gente poder corrigir a rota e fazer um 2023 muito diferente. E que assim seja. Fogão, na hora do almoço eu vou estar de volta para a gente poder trocar uma ideia aqui, falar um pouco mais sobre o Botafogo. E claro, fica aqui minha mensagem de força para a família do Marcos Paulo, que certamente é um momento difícil para todos os amigos, todo mundo que vai sentir falta do Marcão do Raiz Alvinegra, um cara simplesmente espetacular. E como dizia o Marcão, Deus é bom o tempo todo. É isso, um grande abraço e até a próxima.